Entrevista. No Momento Cidade Entrevista de hoje, recebemos o oncologista Cellen Brandão, para falar sobre o câncer. A gente registrou ontem o Dia Mundial de Combate ao Câncer. É sempre um assunto que chama muita atenção, sobre prevenção, diagnóstico, sintomas e principalmente a forma como se encara um diagnóstico de câncer. Você pode participar, mande mensagem para a gente, 998780997. Doutor Cellen, seja muito bem-vindo à Rádio Cidade mais uma vez. Bom dia, doutor. Bom dia, muito obrigado. Um abraço. O microfone do senhor está fechado, tem uma chavezinha aqui. Isso, para cima, por favor. Obrigado. Bom dia, agradeço o convite, um grande abraço aí a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Sempre um prazer estar informando, dialogando sobre assuntos tão importantes, tão relevantes aí à vida de tantas pessoas aí de Caruaru e toda a região. A gente acabou de destacar uma informação que é assustadora, doutor. São 40 pessoas diagnosticadas por minuto no mundo com câncer. É um número que chama muita atenção. Sim, chama muita atenção e infelizmente esse número tende a aumentar. O número de novos diagnósticos tende a aumentar no Brasil e no mundo. A gente tem conseguido aí, com o advento de novas tecnologias, de acesso a novos tratamentos, prorrogar o tempo de vida, muitas das vezes com diagnóstico precoce, ofertar um tratamento com chances maiores de levar à cura, mas o número de novos casos só tende a aumentar, são as expectativas dos estudos nacionais e internacionais. Doutor Cellen, esses números, eles são atribuídos a quê? O que é que a ciência nos últimos anos tem revelado em relação a isso? É a nossa rotina, é a nossa alimentação, é o estresse, é o conjunto disso tudo? O ser humano ele tem que se reinventar em relação a hábitos de vida. No dia a dia houve uma melhoria do acesso aos meios de transporte, de trabalho, de informação, mas o ser humano aí nessa correria, nessa vida corrida, ele deixou para trás a qualidade de vida, dos alimentos frescos, de caminhadas, de prática de atividade física como uma forma integrante do seu dia a dia. Ele prioriza muito o trabalho nessa correria, os deslocamentos que demandam tanto tempo e muitas das vezes o estresse, uma carga de estresse muito, muito grande, então ele deixa de lado muitas das vezes a prática de atividade física, de boa alimentação e passa a ter hábitos não saudáveis, como o tabagismo, como a alimentação à base de fast foods, condimentados, ultraprocessados, que estão numa caixinha, estão num saquinho, estão numa latinha e você pega em qualquer prateleira de qualquer esquina. Então isso tem que ser repensado, isso não pode, isso deve ser repensado. As evidências são tamanhas aí, não existe hoje dúvida da influência dos maus hábitos de vida no aumento do número de casos de câncer. Então, se tem algo que você pode fazer por você, é a partir de hoje. Hoje é sempre um bom dia, não ontem, não o amanhã. De você repensar o seu estilo de vida, de buscar ter hábitos saudáveis, de colocar dentro da sua rotina diária uma caminhada ou qualquer outra atividade física que lhe dê prazer. O que te dá prazer é algo duradouro, é algo realmente que você vai levar no seu dia a dia e uma boa alimentação. Se você não tem tempo para voltar em casa e se alimentar com sua família no café da manhã, almoço e jantar, leve. Resgate aquela lancheirinha que você via que vocês levaram para os seus filhos, que geralmente o pai quer o melhor para o filho. Então o pai não é à toa que ele manda a lancheirinha com algo saudável para o colégio, que nem sempre oferta o que é mais saudável. Então, leve a sua lancheirinha, a sua bag. Hoje existem bags aí que suportam mudança de temperatura. Então, leve sua fruta, leve sua verdura, leve sua salada, leve seu grelhado e faça a sua alimentação no dia a dia algo extremamente saudável, que promova a sua saúde de verdade. Doutor, quais são os tipos de câncer mais prevalentes no Brasil e o que explica essa prevalência? Veja, em forma geral, o câncer mais prevalente é um câncer de pele chamado não melanoma, tanto em homens que em mulheres, e o principal fator causal é a exposição aos raios ultravioletas. Hoje existem recursos, desde chapéus, blusas e roupas ultravioletas, que têm se tornado cada vez mais bonitas e agradáveis, então tem para vários ambientes, e existe o uso de protetor solar, de acordo com a área de maior exposição, um fator maior. Hoje existem fator até 90%, até 100% de proteção solar. Então, melhorou bastante os fatores. Também tem diversas marcas e diversos preços bastante acessíveis nos dias de hoje. Mas existem outros tipos de câncer que ainda têm uma prevalência importante. Na mulher, o câncer de mama. Então, pode-se e deve-se divulgar, não só no Outubro Rosa,
a mamografia de forma de detecção precoce, que as mulheres se conheçam, se toquem, se olhem e notem alguma alteração e vá para o seu médico, seja o mastologista, o oncologista ou o médico que estiver mais perto. Faz parte do exame físico da mulher ser palpada em relação à avaliação clínica da mama, pelo menos uma vez ao ano, que seja feita por um profissional, mas que todo mês ela se olhe e se toque. Tem ainda o HPV, que é o grande causador de um câncer que ainda é muito prevalente no Brasil, mas que deveria estar exterminado do colo de útero. Então, nós temos hoje na rede pública a vacina quadrivalente para o HPV, principalmente para os adolescentes aí, e crianças, né, até os 12, 14 anos, a partir dos 9 anos. Então, extremamente importante aí que você que está ouvindo aí, vá vacinar seu filho, vá vacinar sua filha. Essa vacina é gratuita, é ofertada no posto de saúde mais perto da sua casa, muito provavelmente. Se você não o vacina agora, depois acaba o espectro de proteção que foi testado, e aí você perde a oportunidade. Costuma-se falar que todo mundo deseja uma cura do câncer. Se você entender que o câncer são mais de 100 doenças totalmente diversas, botam tudo num rótulo de câncer. Então são doenças totalmente diversas, mas que uma das doenças, ou mais de uma das doenças, pode ser evitada com a vacina contra o HPV. E existe a vacina na rede particular, que é a nonavalente, ela é melhor do que a quadrivalente, ela tem um custo a mais, e ela abrange até os 45 anos de idade. Então, mesmo quem perdeu a vacina do SUS, ainda pode se vacinar com a nonavalente, que é até mais completa. Além do colo de útero, acaba protegendo alguns tipos de câncer de cabeça e pescoço, alguns tipos de câncer de canal anal, no homem e na mulher, e câncer de pênis, em alguns casos, no homem também. Então, tem um espectro maior, mas o SUS já dá uma quadrivalente, que já é um pontapé inicial. Então, é muito importante, informação e ação. Não ficar só no campo da informação. Quando a gente fala de vacina do HPV, a gente ainda luta muito contra a questão cultural, né? Porque o HPV está relacionado à relação sexual, e muitos pais ainda dizem, não vou vacinar meu filho porque eu estaria incentivando, né, o início da vida sexual precoce. E pelo amor de Deus, né, doutor Selen? Um momento isso vai acontecer, se a gente tem disponível na rede pública de saúde. Exatamente. Veja, costuma-se dizer que é difícil o filho perguntar, pai, qual é o nome dessa vacina? Olha, meu filho, essa vacina faz parte do seu calendário vacinal. Ela lhe protege contra mais de uma doença. Pronto. Vale a pena. É aquela vacina que vale a pena você falar assim, olha, tome que depois eu lhe dou um sorvete, que os pais costumam falar, que brincar com os filhos, mas assim, isso é capaz realmente de fazer toda a diferença no evoluir saudável do seu filho, seja ele homem, seja ele mulher. Então, se estiver ouvindo e estiver com um filho na fase de vacinação, para a vacina do HPV, do SUS, do quadrivalente, vá vacinar. Se você já passou dessa fase, se você é adulto, tem até 45 anos e deseja, procure uma unidade particular, vale a pena, é um investimento em promoção de saúde real. Porque os custos e o sofrimento para quem tem um câncer de cabeça e pescoço, um câncer de colo de útero, um câncer de canal anal, um câncer de pênis, é muito, muito maior. É difícil quantificar isso em valores, mas o valor da vida, qual é o valor da vida? A Renata falou sobre os pais, né? E a gente pensa no câncer quando afeta crianças, né? O quanto que isso... O câncer já é uma doença que afeta a família inteira e gera, sem dúvida, um impacto grande. Quando a criança que está acometida pela doença, isso envolve os pais e toda a comunidade familiar. Doutor, há uma prevalência muito grande de câncer em crianças no Brasil? Eu aproveito para complementar a pergunta do Vitor. A gente falou aqui sobre maus hábitos, né? E por que acontece o câncer em pacientes tão jovens como as crianças? Veja, a maior parte dos fatores causados estão relacionados ao estilo de vida, aos maus hábitos. O principal fator evitável é o tabagismo ainda. Aí você fala, mas criança não fuma. Pronto. Mas existe uma pequena parte, e aí é menos de 10%, que são por fatores hereditários. Não todos os casos de criança. Existem cânceres específicos da infância e que realmente eles têm essa predisposição. Existem alguns tipos de leucemia, de linfoma, de neuroblastoma. São tumores que têm uma incidência maior em crianças. Então, são tumores próprios da infância ou adolescentes. E existem tumores que pegam mais os adultos. E existem tumores da transição. A criança, muitas das vezes, ela não tem tempo hábil, né, tempo de vida, para ser submetida a tantos fatores externos. Então, já existe uma predisposição em muitos dos casos, não em todos. Mas existe aí
algo que está sendo muito debatido, é porque as pessoas jovens têm tido câncer. Isso foi debatido e gerou muita polêmica aí agora em relação à mamografia. Você deve ter visto na rede social e vocês certamente divulgaram também essa parte que o Ministério da Saúde gostaria de manter a partir dos 50 anos a mamografia, e a guerra de informações, dando informações de qualidade, era que não, tem que ser a partir dos 40. Por quê? Porque até os 50, entre 30 e 50, tem cerca de 40% das mulheres tendo câncer de mama. Você vai esperar? Veja, se fosse você, se fosse sua esposa, sua mãe, sua filha. Então, existiu aí uma comoção, tanto social como das pessoas que fazem a saúde, promovem a saúde, a Sociedade Brasileira de Mastologia, de Oncologia, e aí pulverizou as redes sociais. E a partir disso, existiu realmente um olhar mais complacente, um olhar mais humanizado do Ministério da Saúde, que eu acredito, e todos nós acreditamos, que realmente vai abraçar a população a partir dos 40 anos. E isso é real também em outros tipos de câncer. Está sendo bem polemizado agora e discutido em relação a pessoas a partir entre os 30 e 40 anos, menos de 50 anos, a porcentagem desses pacientes tem crescido bastante em câncer coloretal, no Brasil e no mundo, e tem sido muito discutido os fatores causais e por que essa população está tendo câncer coloretal tão cedo. Aí você fala, mas eles são jovens, geralmente a partir dos 50, dos 60 anos que se fazia colonoscopia, hoje, a partir dos 45 anos. Eu não sei a idade de vocês, mas eu tenho mais de 45 anos, um pouquinho a mais, e aos 45 anos eu fiz a minha primeira colonoscopia, e os meus colegas médicos falaram, mas Selen, você sentiu algo? Eu falei, não, ao contrário. Se os guidelines, se eu oriento para o meu paciente, que a partir dos 45 anos, mesmo ele nunca tendo sentido nenhum fator de risco, nenhum sangramento em fezes, nada disso, se ele pode e deve fazer a colonoscopia, cabe a mim ser um exemplo disso, de promover a minha saúde. Peguei eu e minha esposa e fomos fazer a colonoscopia. Estava tudo bem, porque a gente não estava sentindo nada. Porém, as pessoas que esperam ter um sintoma maior, um sangramento, uma perda de peso, uma dor abdominal, talvez cheguem num período mais tarde, e as chances de curas acabam sendo menores. Então, promover a saúde com bons hábitos, excelente. Se o paciente quer fazer o que tem que ser feito de promoção de saúde e prevenção, a mulher fazer citologia, colposcopia, o exame de Papa Nicolau também, extremamente importante, todos os anos, e por ser ginecologista, fazer sua mamografia a partir dos 40 anos, quando precisar complementar com ultrassom. A partir dos 45 anos, homem e mulher, mesmo sem sintomas, devem fazer a sua colonoscopia. Você fez uma colonoscopia, está normal, só 5 anos depois você precisa fazer outra. Ou seja, é importante vencer esses tabus. Esses tabus são desinformação. Quando a gente dá informação de qualidade, a gente vai rompendo esses tabus. Mas é muito importante não ficar só no campo da informação. Cabe a mim, a vocês do meio de informação e a quem está ouvindo transformar essa informação de qualidade em ação. Porque a gente estende a mão, mas tem que ter alguém para segurar. Doutor Selen, para encerrar, né, a gente registra que hoje é 5 de fevereiro, dia do mastologista e também Dia Nacional da Mamografia, e a gente fala, toda a nossa conversa aqui foi baseada no incentivo para que as pessoas se cuidem, né, vejam a sua rotina, e quando a gente fala em saúde, a gente sabe que a gente tem dificuldade no nosso Sistema Único de Saúde, né, não basta só querer, né, preciso ir lá, pegar uma ficha, esperar o dia da sua consulta, e aí depois se passar um exame, tem que esperar esse exame, às vezes demora, aí já não vale mais esse exame nessa volta. Como ainda lidar com essa dificuldade entre o serviço público de saúde e a urgência da nossa saúde quando a gente fala em câncer? Eu acho que existem várias esferas. A primeira esfera é do ponto de vista de sistema público, das políticas públicas. Realmente tem que otimizar essa alocação de recursos e bem alocados. Se vai comprar um mamógrafo, compra um mamógrafo bom. E se você vai comprar um mamógrafo, não adianta só comprar e oferecer o mamógrafo. Você tem que garantir toda a linha de cuidado, desde o laudo em tempo hábil, desde o acesso a esse paciente, a um médico que avalie isso, e todo o acesso ao mastologista, ao oncologista, a biópsia, ao oncologista e a oferta de tratamento. Isso é extremamente importante. Para a população, você pode e deve batalhar pelos seus direitos. Vocês têm as formas, desde a ouvidoria, desde o Ministério Público, vá e reclame. Se você esperar alguém fazer por você, que só os vereadores e todas as câmaras façam por você, não dá. Está todo mundo muito superlotado de afazeres. Parta de você esse princípio, dê o primeiro passo e busque. Quando um gritar e falar assim, eu tenho esse direito, eu tenho certeza que os meios de comunicação vão estar lá ao lado. Nós temos um papel social como cuidadores, como divulgadores de informação de qualidade. Então, busque os seus direitos a partir dos 40 anos.
vá fazer a sua mamografia. Busque o direito de ser avaliado do ponto de vista de mama. Busque o seu direito, mulher, de fazer citologia, de fazer colposcopia, principalmente a citologia, o Papa Nicolau, no seu posto de saúde, sem custos, você tem esse direito. Mamografia de qualidade e acesso ao seu mastologista também é seu direito. Então busque. Hoje é um bom dia de buscar o seu direito. Não espere vir de lá. Busque. É um direito constitucional o acesso à saúde. Dr. Selen, muito obrigado pela presença do senhor aqui nos nossos estúdios, por esses esclarecimentos. Esperamos contar aqui com a presença do senhor numa próxima oportunidade. Muito obrigado, estarei sempre à disposição. Um grande abraço.